E aí, beleza? Em meio a uma névoa espessa, a jovem Elizabeth Swann observa o oceano do convés de um navio enquanto canta uma canção sobre piratas. O marinheiro Gibbs a repreende, avisando que cantar sobre criminosos atrai má sorte. Mas o Comodoro Norrington e o governador Swann ignoram as superstições. De repente, Elizabeth avista destroços flutuando na água e o grupo encontra um garoto inconsciente sobre um pedaço de madeira. A tripulação resgata o jovem chamado Will Turner e Elizabeth fica encarregada de cuidar dele. Enquanto o observa, ela nota um medalhão de ouro pendurado no pescoço do menino. Ao puxar o objeto, Elizabeth vê a estampa de uma caveira e percebe que Will é um pirata. Para evitar que ele seja preso ou morto por Norrington, ela esconde a joia sob seu vestido e guarda o segredo. Antes que o navio siga a viagem, Elizabeth olha para a neblina e avista um vulto sombrio com velas negras desaparecendo na escuridão. 8 anos após o resgate no mar, Elizabeth Swann agora é uma mulher adulta. Ela acorda em sua mansão e abre uma gaveta secreta para conferir o medalhão de ouro que guardou por todo esse tempo. Seu pai entra no quarto com um presente, um vestido luxuoso vindo de Londres. Ele quer que ela o use na cerimônia de promoção de James Norrington. Elizabeth reclama que o corpete é apertado demais, dificultando sua respiração, mas aceita o agrado. Na entrada da mansão, o jovem Will Turner, agora aprendiz de ferreiro, chega para entregar uma espada feita sob medida. Quando Elizabeth desce as escadas, o reencontro revela uma forte conexão, embora Will mantenha a formalidade ao chamá-la de Senhorita Swann. Enquanto isso, um barco caindo aos pedaços se aproxima das docas com o capitão Jack Sparrow no topo do mastro. O barco afunda e Jack pisa no cais exatamente no momento em que o mastro desaparece sob a água. Ele suborna o cobrador do porto, mas recupera o dinheiro logo em seguida com um truque rápido. No forte, Norrington tenta pedir Elizabeth em casamento, mas o corpete a faz desmaiar e cair do penhasco. Ao atingir o mar, o medalhão emite um pulso misterioso. Jack Sparrow mergulha e a resgata, rasgando o vestido para que ela volte a respirar. Assim que Jack traz Elizabeth de volta à terra firme, o Comodoro Norrington e o governador Swann aparecem. Norrington até começa a agradecer pelo resgate, mas logo percebe uma marca de queimadura no braço de Jack com a letra P de pirata e uma tatuagem de um pássaro. Jack tenta manter a pose dizendo que é o capitão Jack Sparrow, mas Norrington não quer saber de conversa e ordena sua prisão imediata. Elizabeth tenta defender o pirata dizendo que ele é um herói por tê-la salvo, mas o Comodoro afirma que um único ato bom não compensa uma vida inteira de crimes. Percebendo que está encurralado, Jack usa suas algemas para prender Elizabeth pelo pescoço e a faz de refém na frente de todos os soldados. Ele consegue recuperar sua bússola e sua pistola, antes de dar um show de acrobacias nas cordas do porto para escapar do cerco. Jack corre pelas ruas e acaba entrando em uma ferraria, onde usa as ferramentas e o calor do local para tentar quebrar as correntes entre seus pulsos. É nesse momento que Will Turner aparece e interrompe o plano. Will reconhece o pirata e os dois começam uma luta de espadas incrível por toda a oficina. Will mostra que é muito talentoso e consegue bloquear cada golpe de Jack, que fica impressionado com a habilidade técnica do rapaz. A luta sobe até as vigas do telhado e envolve o uso de máquinas e ferramentas, com Jack tentando trapacear o tempo todo para encerrar o duelo. Quando Jack finalmente aponta sua pistola para Will, o dono da oficina, que estava bêbado e apagado em um canto, acorda subitamente e acerta uma garrafada na cabeça de Jack. O pirata cai nocauteado e os guardas de Norrington chegam logo em seguida para arrastá-lo até a masmorra, onde ele fica trancado esperando pelo dia da sua execução na forca. Naquela noite, enquanto Jack Sparrow está trancado na masmorra, ele observa os outros prisioneiros tentando atrair, sem sucesso, um cachorro que carrega as chaves das celas na boca. O pirata avisa que o animal nunca vai ceder, mas o silêncio da prisão é subitamente interrompido por estrondos massivos. O Pérola Negra surgiu da névoa e começou a bombardear Port Royal com seus canhões. O caos toma conta da cidade enquanto balas de canhão destroem casas e fortes. No meio da fumaça e dos gritos, piratas invadem as ruas para saquear e matar. Will Turner corre para
para o combate, usando suas habilidades com a espada e um machado para enfrentar os invasores. Na mansão do governador, Elizabeth tenta se proteger, mas os piratas Pintel e Rajet arrombam as portas procurando pelo medalhão de ouro. Elizabeth foge para o andar de cima e se esconde, mas é cercada pela dupla de criminosos. Percebendo que não tem como lutar, ela usa seu conhecimento sobre as leis dos mares e exige o direito de parler, uma negociação obrigatória com o capitão. Enquanto isso, na masmorra, uma bala de canhão explode a parede da prisão, abrindo caminho para os outros presos fugirem, mas a cela de Jack continua intacta. Ele observa os piratas passando pelo corredor e, sob a luz do luar, tem um vislumbre rápido da verdadeira forma esquelética e amaldiçoada dos homens de Barbossa. Elizabeth é levada à força para um navio, onde o cerco à cidade finalmente termina, deixando um rastro de destruição para trás. A bordo do Pérola Negra, Elizabeth é levada à presença do Capitão Barbossa. Ela tenta manter a postura e exige que os piratas parem de atacar Port Royal em troca do medalhão de ouro. Barbossa fica impressionado com a coragem da jovem, especialmente quando ela ameaça jogar a joia no mar. Elizabeth mente sobre sua identidade, dizendo que se chama Elizabeth Turner. O capitão aceita o acordo e ordena que os canhões parem de atirar, mas avisa que Elizabeth continuará no navio como sua prisioneira, já que ela esqueceu de incluir sua própria libertação nos termos do parler. Na manhã seguinte, Will Turner acorda no meio das ruínas de Port Royal e corre até o forte para falar com o Comodoro Norrington. Ele exige uma missão de resgate imediata, mas o Comodoro se recusa a agir sem um plano estratégico. Desesperado, Will percebe que só existe uma pessoa na cidade que conhece o Pérola Negra de verdade. Ele vai até a masmorra e encontra Jack Sparrow, que ainda está preso. Jack inicialmente faz pouco caso do pedido de ajuda, mas muda de atitude no momento em que descobre o sobrenome de Will. Ao perceber que o rapaz é filho de seu antigo companheiro, Bootstrap Bill Turner, Jack enxerga a oportunidade perfeita para recuperar seu navio. Ele aceita guiar Will até a ilha dos piratas desde que seja libertado da cela. Will usa um banco da ferraria como alavanca para forçar as grades da prisão e tira Jack de lá. Agora fugitivos, os dois se dirigem sorrateiramente ao porto para roubar o navio mais rápido da marinha e iniciar a perseguição. Jack e Will chegam ao porto e executam um plano ousado para conseguir um navio. Eles caminham pelo fundo do mar usando um bote virado como bolsão de ar até alcançarem o HMS Dauntless. Ao subirem a bordo, Jack chama a atenção das sentinelas, forçando o Comodoro Norrington a mover todos os seus homens para retomar o navio de guerra. Enquanto os soldados sobem pelo convés do Dauntless, Jack e Will usam cordas para saltar silenciosamente para o Interceptor, o navio mais rápido da frota, que foi deixado desprotegido. Eles soltam as velas e partem rapidamente. Norrington tenta persegui-los, mas Jack sabotou o leme do Dauntless, garantindo a fuga. Durante a viagem em mar aberto, Jack revela a Will que conhecia seu pai, Bootstrap Bill Turner, e afirma que ele era um pirata excelente. Will fica furioso e se recusa a acreditar, insistindo que seu pai era um marinheiro mercante honesto, mas Jack mantém a história. Eles chegam à ilha de Tortuga, um refúgio caótico para criminosos e bêbados. Jack encontra seu antigo imediato, Gibbs, dormindo em um chiqueiro e o convence a ajudar na missão. Jack explica em segredo que Will é o filho de Bootstrap e que seu sangue é a única coisa que pode interessar a Barbossa. Gibbs ajuda a recrutar uma tripulação de marujos peculiares, incluindo a Ana Maria, que entra no grupo após Jack prometer um navio como compensação por uma dívida antiga. Com o interceptor totalmente equipado, o grupo zarpa de Tortuga seguindo a bússola de Jack em direção à Isla de Muerta. Enquanto o interceptor avança pelo mar, Jack aproveita o tempo para testar a determinação de Will, ensinando que as únicas regras que importam são o que um homem pode fazer e o que ele não pode fazer. No convés do Pérola Negra, a situação é bem diferente. Elizabeth é convidada para um jantar tenso na cabine do Capitão Barbossa. Ele oferece comida e vinho, mas ela desconfia de suas intenções.
Barbossa finalmente revela o motivo de sua busca: o ouro asteca. Ele explica que sua tripulação roubou 882 moedas de um baú amaldiçoado, e por causa disso, eles foram condenados a nunca mais sentir prazer, sede ou fome. Elizabeth não acredita e tenta matar Barbossa com uma faca, mas fica horrorizada ao ver que ele nem sequer sente a lâmina. Ela corre para o convés em busca de ar, mas tropeça em um cenário de pesadelo. Sob a luz do luar, todos os piratas se transformam em esqueletos vivos que continuam trabalhando normalmente. Barbossa a alcança e explica que eles não estão mortos, mas também não estão vivos e que precisam do sangue dela para acabar com o sofrimento. Pouco depois, o Interceptor alcança a Isla de Muerta navegando por um cemitério de navios naufragados. Jack usa sua bússola mágica para guiar Will pelas cavernas sombrias da ilha, onde Barbossa e seus homens já iniciaram o ritual para quebrar a maldição diante de uma montanha de tesouros pilhados. Dentro da caverna da Isla de Muerta, Barbossa lidera sua tripulação diante do baú de ouro asteca sob a luz de tochas. Ele faz um discurso dramático sobre o fim do sofrimento enquanto Elizabeth, aterrorizada, é mantida sobre o tesouro. Will Turner observa tudo escondido entre as rochas, tendo nocauteado Jack Sparrow anteriormente para agir por conta própria. Barbossa corta a mão de Elizabeth, mancha o último medalhão com o sangue dela e o joga no baú. Para testar o fim da maldição, ele atira em um de seus piratas, mas o homem continua vivo. O ritual falhou porque Elizabeth não tem o sangue de Bootstrap Bill Turner. Furioso, Barbossa percebe a mentira sobre a identidade dela. No meio da confusão dos piratas, Will surge silenciosamente, resgata Elizabeth e recupera o medalhão. Eles fogem em direção ao Interceptor enquanto a tripulação de Barbossa descobre Jack Sparrow, que acabara de acordar, e o cerca com espadas e pistolas. Cercado por espadas na Isla de Muerta, Jack Sparrow não perde o sarcasmo e revela a Barbossa que sabe exatamente de quem é o sangue necessário para quebrar a maldição. Ele usa essa informação para negociar sua sobrevivência, enquanto Will e Elizabeth conseguem retornar ao Interceptor. Elizabeth entrega o medalhão a Will, revelando que a joia pertence ao pai dele, mas o momento de calma é interrompido quando as velas negras do Pérola Negra surgem no horizonte com uma velocidade sobrenatural. A perseguição em alto mar é implacável. Mesmo com o Interceptor sendo um navio veloz, o Pérola Negra se aproxima rapidamente e inicia um bombardeio pesado. Will e Elizabeth tentam manobras de fuga usando as âncoras, mas os piratas amaldiçoados lançam ganchos e invadem o convés, dando início a um combate brutal. Em meio aos tiros e duelos, o macaco de Barbossa consegue roubar o medalhão de volta. Para encerrar o confronto, os piratas prendem a tripulação de Jack e detonam explosivos no Interceptor. O navio voa pelos ares em uma explosão massiva, deixando apenas destroços na água. Will, que estava na parte inferior do navio durante o estouro, consegue escapar por milagre dos escombros submersos antes de ser levado como prisioneiro para o Pérola Negra. Will Turner surge molhado no convés do Pérola Negra e aponta uma pistola para o próprio queixo, paralisando os piratas amaldiçoados. Elizabeth fica aliviada ao vê-lo vivo, mas Will ignora a própria segurança e exige a libertação dela e da tripulação em troca de sua vida. Ele revela ser o filho de Bootstrap Bill, o que faz Barbossa sorrir ao perceber que finalmente tem a chave para o fim da maldição. O capitão concorda com os termos, mas planeja uma interpretação maldosa do acordo. Em vez de levar Elizabeth para casa, Barbossa ordena que ela e Jack caminhem pela prancha. Os piratas de Barbossa zombam da situação enquanto jogam a bússola e a pistola de Jack na água rasa. Jack recupera seus pertences. A dupla é abandonada em um banco de areia isolado, o mesmo onde Jack foi deixado anos atrás, mas percebe que está em uma situação desesperadora com apenas uma bala e uma companheira furiosa. Na ilha deserta, Jack começa a caminhar pela areia medindo os passos, repetindo exatamente o que fez em seu primeiro exílio. Elizabeth está furiosa com a passividade dele, mas Jack permanece calmo e revela um esconderijo subterrâneo cheio de rum deixado por contrabandistas. Os dois passam a noite bebendo e cantando músicas piratas ao redor de uma fogueira, em um raro momento de trégua. No entanto, na manhã seguinte, Jack acorda com uma ressaca terrível e descobre que Elizabeth incendiou todo o estoque de rum e a vegetação
local. Uma coluna de fumaça gigantesca sobe ao céu, visível a quilômetros de distância. Jack entra em desespero pela perda da bebida, mas Elizabeth ignora seus gritos, insistindo que aquela é a única forma de serem encontrados. O plano dela funciona e o navio de guerra Dauntless surge no horizonte para resgatá-los. Já a bordo, Elizabeth precisa convencer o Comodoro Norrington a ir atrás de Will. Para garantir a cooperação da marinha, ela finalmente aceita se casar com o Comodoro, que ordena que o navio mude o curso imediatamente em direção à Isla de Muerta para o confronto final. Jack convence o Comodoro Norrington a esperar em silêncio, enquanto ele rema sozinho até a caverna para negociar a rendição dos piratas. No interior da ilha, ele interrompe o ritual de Barbossa no último segundo, impedindo que Will seja sacrificado. Jack manipula o capitão, sugerindo que ele espere para quebrar a maldição apenas depois de dominar o navio Dauntless, que está parado logo ali fora. Barbossa aceita a estratégia e ordena que sua tripulação caminhe pelo fundo do oceano para realizar um ataque surpresa por baixo do navio de guerra. Enquanto os soldados da marinha são massacrados no convés pelos esqueletos imortais, Jack e Barbossa iniciam um duelo feroz entre as montanhas de ouro. Durante a luta, Barbossa consegue cravar sua espada no peito de Jack, mas o pirata recua para a luz do luar e revela que roubou secretamente uma moeda do baú, tornando-se também um morto-vivo. Jack aproveita a distração, corta a própria mão e joga a moeda ensanguentada para Will, enquanto dispara sua pistola contra o coração de Barbossa. No momento exato em que a bala atinge o vilão, Will solta as últimas peças no baú, quebrando a maldição para sempre. Barbossa olha para o ferimento, sente a dor pela primeira vez em 10 anos e cai sem vida. No mar, os piratas percebem que voltaram a ser mortais e, ao verem seu sangue escorrer, rendem-se imediatamente aos homens de Norrington. Com a vitória garantida, Elizabeth e Will se reencontram, enquanto Jack recupera seu chapéu e observa o fim do tesouro amaldiçoado. De volta a Port Royal, Jack Sparrow enfrenta seu destino final na forca diante de toda a cidade. O Comodoro Norrington lê a sentença de morte por seus inúmeros crimes de pirataria, enquanto o carrasco prepara a corda. Will Turner observa da multidão e decide que não pode deixar o homem que o ajudou morrer daquela forma. No momento em que o alçapão se abre, Will arremessa uma espada com precisão para que Jack possa apoiar os pés e não seja sufocado. O rapaz corre para o palanque e corta as cordas, iniciando uma luta frenética contra os soldados reais. Elizabeth Swann intervém para proteger Will, bloqueando o caminho de Norrington e declarando publicamente que seu coração pertence ao ferreiro. O Comodoro, vendo a sinceridade do casal e reconhecendo a honra de Will, decide abaixar as armas e permitir que eles fiquem juntos. Jack aproveita a confusão para se despedir com seu jeito debochado, tropeçando propositalmente sobre o parapeito do forte para cair nas águas cristalinas lá embaixo. Ele nada até encontrar o Pérola Negra, que o aguardava no horizonte. Gibbs e a nova tripulação o recebem a bordo e Jack finalmente assume o leme de seu amado navio, partindo para novas aventuras como o verdadeiro capitão. Terminando assim, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, filme de aventura de 2003. E eu espero você no próximo vídeo.